Olá! Vamos começar então mais uma aula. Esse título da aula eu vejo que é um título assim bem importante e que as pessoas que são dependentes emocionais, elas costumam se contentar com algumas migalhas afetivas. Mas ainda algumas pessoas me perguntam, mas Thaís, o que é essa tal de migalha afetiva? Como que eu sei se realmente eu estou aceitando essas migalhas, se eu não estou aceitando migalhas? Então vamos lá, gente. Vamos começar com esse assunto tão importante que eu vejo que pega bastante. Sabe aquele tipo de pessoa que some da sua vida e depois volta? Aquele tipo de pessoa que te manda uma mensagem de madrugada, oi sumida, ou te manda uma mensagem do nada, oi, e aí, como que você tá? E depois ela some. Sabe aquele tipo de pessoa que liga, né, de madrugada, conforme eu falei, só porque talvez ela só está te ligando porque você foi a última opção dela. Ou ela te manda uma mensagem de madrugada te chamando pra sair e aí você estava dormindo e você não viu essa mensagem. E você fica se culpando porque não viu a tal da mensagem, que é uma mensagem inesperada. A mensagem que chega às vezes, que não vem com muita frequência. Sabe aquele tipo de pessoa que só manda mensagem às vezes quando bebe, e aí ele, nossa, lembrei da pessoa, e aí te manda mensagem? E algumas pessoas, não sei se acontecem com você, mas ficam super felizes. Ai, pelo menos ele lembrou de mim. Quando ele bebeu, ele estava lá no rolê dos amigos e lembrou de mim depois e me mandou mensagem. E você faz o quê? Se contenta com essa migalhinha. Isso são migalhas afetivas. Sabe aquele tipo de pessoa que vocês marcam um encontro? Ai, a gente tá juntos, por exemplo, hoje na quarta-feira, quinta-feira, e vamos combinar da gente se ver no sábado? E aí você vai, você já sabe, já organiza a roupa que você vai colocar, que você já sabe, já cria uma expectativa, onde vocês vão, como que vai ser aquele encontro. E aquela pessoa desmarca com você em cima da hora. Claro, não que não possa desmarcar, que quando uma pessoa desmarca com você, isso é uma migalha. Não é isso. Mas sabe aquilo que acontece com frequência? Aquele tipo de pessoa que sempre, ou grande parte das vezes, dá uma desculpinha para não sair com você? Que vira e fala, nossa, hoje não vai dar. Ou aquele tipo de pessoa que coloca você como a última opção, como a última realmente da lista ali. Então, ele diz que nunca tem tempo, mas ele tem tempo pra jogar futebol, ele tem tempo pra sair com os amigos, ele tem tempo pra, sei lá, fazer outras coisas, pra ir pra praia, pra viajar, pra ir pro bar. Todos os dias ele faz coisas diferentes assim. Mas o tempinho pra você, não tenho tempo. Que provavelmente ele não te prioriza da mesma maneira como você prioriza. Eu falo isso direto com as alunas do MDDI. Quanto que você tem priorizado algumas pessoas que talvez elas não estejam te priorizando na mesma proporção? E aí você faz o quê? Se contenta com essas migalhas. Sabe aquele tipo de pessoa que te manda mensagem só naqueles momentos que ela tá meio carente? Que é meio que do nada. A pessoa vai lá, te manda uma mensagem, oi, e aí, tudo bem? E aí você já vai desesperada pra responder. Aí você vai, você mata, vamos focar assim, a carência dessa pessoa. Aí depois de 2 horas, ou no dia seguinte, aquela pessoa some e desaparece da sua vida. E você fica machucada. Todo momento que essa pessoa aparece na sua vida, você já cria uma expectativa, você já fica super feliz. Mas quando ela vai embora, é como se o seu mundo desabasse. É como se você voltasse a ficar novamente no fundo do poço.
Ou a gente tem também aquele tipo de pessoa que não te assume. Que perto dos amigos, perto dos familiares, é como se vocês só fossem amigos. Ou vocês saem pro bar, pra balada. Tudo bem que a gente não tá no momento de balada, mas quando vocês saem, vocês só são amigos. E aí no final do rolê, ela quer te levar pra casa. Ele quer te levar pra casa. Ou aquele tipo de pessoa que só fica com você se for escondido, que eles não quer te assumir. Conheço vários assim. Depois de 6 meses, depois de 1 ano que vocês estão ficando, não quer te apresentar pra família. Não quer te apresentar pros amigos. E continua te mantendo ali no canto. E o pior, você aceita e você quer permanecer. Isso é migalha afetiva. E aí, o que mais acaba sendo um problema é que quando você lida com isso, quando você espera aquela mensagem que não chega, quando você não é assumida, né, não querem te assumir, quando você fica nessa expectativa, mas a pessoa, ela diz que não vai sair com você, ela desmarca com você em cima da hora. Quando aquela pessoa, sabe aquela pessoa que fica te respondendo seus directs, mas manda um emoji e some, comenta alguma coisa que você posta e some. E aí você começa a achar que o problema é você. Você começa a achar que você é errada. Você começa a achar que você precisa mudar. Que tem alguma coisa realmente de errado com você. E aí você começa a trazer toda essa responsabilidade. E aí você quer tanto agradar aquele tipo de pessoa que você acaba fazendo as vontades dele. Você acaba indo nos lugares que ele vai. Você acaba correndo atrás de uma maneira porque você fala, não, eu quero. Não, eu preciso conquistá-lo. Você pede desculpa às vezes sendo que você nem fez nada de errado. Você fica o tempo todo se justificando. Isso acontece com você? Você se identifica com isso? A gente precisa olhar pra isso. Que a culpa não é sua. Na verdade, o problema não é você. A responsabilidade é sua por se manter com esses tipos de pessoas. Porque aí você fica com aquela esperança, né? Quando ele te manda aquela mensagem, não vem uma esperança de que agora vai ser diferente, dessa vez ele vai te valorizar, dessa vez realmente vocês vão dar certo, dessa vez ele vai te assumir, dessa vez ele vai te apresentar para a família dele, dessa vez vocês vão transar, mas no dia seguinte ele vai te mandar uma mensagem. E aí o que acontece? As coisas continuam da mesma maneira. Ele continua assumindo, ele continua não te mandando mensagem no dia seguinte, ele continua da mesma maneira e você continua com a esperança. E mais que isso, você continua achando que o problema está em você. E aí você continua colocando aquela pessoa num pedestal, como se você fosse um nada. E eu sei como é isso. Eu lembro até hoje, quando eu tava digitando essa aula e pensando sobre esse assunto, eu lembro até hoje, me veio até na cabeça, isso até me faz assim, ficar até emocionada quando me veio isso na cabeça, do quanto que eu alimentava isso, quando eu estava solteira. E eu alimentava tanto, vou até chorar, eu nunca chorei numa aula, hein? E eu alimentava tanto isso dentro de mim, que eu lembro a cena das minhas amigas falando, Thaís, pelo amor de Deus, olha o quanto você tá se humilhando. Thaís, você não consegue perceber que é a mesma coisa. Que ele vai na balada, fica o dia inteiro, a noite inteira na balada e ele te liga às 4 da manhã, 5 da manhã querendo te ver. E aí quando você tá dormindo, você não respondeu e aí no dia seguinte você fica correndo atrás e ele já não quer mais. Thaís, você não se toca, que é sempre a mesma coisa. E eu ficava, gente, não é assim. E eu alimentava uma esperança dentro de mim. E eu achava que dessa vez ia de verdade, não ia. E eu continuava me humilhando. Eu continuava ficando tão feliz com aquela mensagem quando chegava. E eu falava assim, não, agora vai ser diferente. Aí eu marcava pra sair com ele não saía. Ai, não posso agora. Ai, não posso isso. Aí quando a gente saía, eu criava aquela expectativa de que agora ele ia me assumir, de que agora ia ser diferente, de que agora as coisas iam acontecer. E aí não acontecia. E eu continuava mantendo esses caras na minha vida. Eu falava, o que tá acontecendo? A chave começou... E aí, um ponto antes de eu falar que a chave começou a virar. Eu continuava mantendo esses tipos de pessoas
E, ao mesmo tempo, eu não queria olhar pro lado. Porque eu não queria me dar a oportunidade de esquecer essa pessoa. E eu nem queria me dar essa oportunidade de conhecer novas pessoas. Então, eu não queria nem esquecê-lo e nem conhecer novas pessoas. Então, eu focava neles. E aí, a chave começou a girar quando as minhas amigas me falavam muito. Eu falava assim, não, vai ser diferente, vai ser diferente. E elas falavam assim, Thaís, só você não tá enxergando. E eu ficava assim, não é possível. A chave quando começou a virar, quando eu comecei a identificar e querer olhar para o padrão de comportamento deles. Uma amiga minha chegou e falou assim pra mim, Thaís, eu sei que você tá difícil, mas toda vez que você sentir vontade de mandar mensagem pra ele, toda vez que ele te manda mensagem e você quiser responder, me manda mensagem. E aí eu lembro que essa minha amiga, ela foi sendo assim o meu suporte. Porque toda vez eu falava assim, nossa, tô com saudade, nossa, queria mandar mensagem. Nossa, é isso. Ela já me trazia pra consciência. E ela já falava, vamos lembrar os padrões de comportamento dele? Aí ela me fazia lembrar. Ela falava, lembra aquele dia que ele te mandou mensagem e depois ele desapareceu? Lembra aquele dia que ele foi pra uma festa e te mandou mensagem às 5 da manhã porque você foi a última opção dele? Lembra isso? Eu falava, caraca, é verdade. Aí eu caía na real. A chave começou a virar pra mim quando eu comecei a identificar esses padrões de comportamento. E é isso que eu quero te mostrar agora. Eu quero que você comece a analisar. Para agora e pensa. Como que é o padrão de comportamento dele ou dela? Será que você não tem permitido que ele ou ela tenha dado algumas migalhas? E você tem recebido essas migalhas? E você tem tido esperanças? A chave começou a mudar dentro de mim quando eu comecei a reconhecer esse padrão. E aí eu lembro até hoje que ele me mandou uma mensagem um dia e eu simplesmente ignorei. Porque eu falei, não dá. Eu lembro que eu já tive outras conversas falando assim, e aí, eu não quero mais desse jeito. Ou a gente vai agir diferente ou eu não quero mais. Aí a minha postura começou a ser diferente. Eu comecei a falar assim, nossa, é a mesma coisa. Se eu continuar mantendo esses comportamentos, se eu continuar alimentando isso, eu vou ficar o resto da minha vida aceitando essas migalhas. A chave começou a mudar quando eu comecei a identificar esse padrão de comportamento. Quando eu coloquei ali, conversei com a minha amiga, comecei a ter, a minha amiga e minha irmã foram bem o meu suporte ali. Eu lembro a minha irmã em vários momentos que ela falava assim, pelo amor de Deus, eu não tô acreditando no que você tá fazendo. Várias histórias que eu não vou falar aqui, porque senão eu vou estar expondo muito, mas várias histórias que minha irmã falava assim, eu não sei mais o que fazer com você. E eu falava assim, não, mas vai dar certo dessa vez. A minha irmã falava, a Larissa, Thaís, não tem nada a ver com você. Ele não tem nada a ver com você. E eu ficava insistindo. A chave começou a mudar quando eu comecei a identificar esse padrão. Comecei a ver que realmente eu não merecia isso. E que se eu quisesse realmente ter um relacionamento saudável, eu precisava olhar pra mim. Eu precisava curar essas feridas emocionais que eu tinha dentro de mim. Eu precisava identificar esse padrão e eu precisava colocar certos limites. E foi quando eu comecei a fazer isso. Eu chorava. Eu queria muito mandar mensagem pra ele. Ele tá me chamando pra sair, eu não vou sair. E eu comecei a me reerguer, comecei a me reconectar comigo, comecei a me conhecer, comecei a realmente a entrar e perceber que não é bem assim não. Que existem outras milhões de pessoas que não vão me dar migalhas. Só que pra isso eu preciso estar aberta a conhecer também novas pessoas. Só que pra isso eu precisava cortar alguns padrões ali que eu estava estabelecendo na minha vida. Que só fazia com que eu girasse no mesmo ciclo. Só fazia com que eu permanecesse nessas mesmas migalhas. E aí, a partir do momento que eu comecei a olhar aqui dentro, que eu comecei a me conectar, que comecei a falar assim, não, mas não é bem assim. Depende de mim cortar. Depende de mim identificar se eu vou querer manter ou não. Aquilo eram distrações da minha mente que me desorganizava. E eu ficava focando mais nele e não me respondendo. Eu ficava olhando se ele não olhava o que eu postava no Instagram. Cada interagia, se ele curtia alguma coisa que eu postava, uma foto que eu colocava, se me mandava um oi no WhatsApp, se me mandava qualquer coisa, aquilo me desorganizava. Só que depois eu percebia que eu estava acabando com a minha vida dessa maneira.
E aí, ao mesmo tempo, eu me sentia sozinha, porque eu não estava conectada comigo. Aí, quando vinha a migalha, eu me contentava e eu tinha aquela expectativa e aquela esperança que daquela vez ia ser diferente. E nunca acontecia de novo. E nunca, o ciclo nunca, vamos colocar assim, encerrava. Porque eu me mantinha naquilo. Eu aceitava aquele oi. Nossa, você sumiu, hein? Ele falava pra mim. Eu sumi? E eu não entendia muito bem tudo isso. E eu estou aqui pra te mostrar e eu quero que você comece a observar. Pare agora e olhe. Qual é o padrão de comportamento, seja do seu namorado, do seu ficante, do seu marido? E aí? Será que você tem aceitado algumas migalhas na sua vida? Olhe pra isso. A partir do momento que eu comecei a olhar, eu fiquei, eu me curei internamente, me conectei comigo, comecei a gostar de mim. E aí eu conheci meu namorado. Mas se eu tivesse alimentado aquelas migalhas lá atrás, eu não teria hoje, estaria com meu namorado. A partir do momento que eu me curei, que eu olhei tudo aquilo, que eu comecei a olhar pra mim, a me valorizar, eu me senti muito segura. E eu achava que naquela época isso não seria possível. Eu lembro que quando eu aceitava as migalhas, eu falava assim, não, mas não tem como ser diferente. É isso que eu tenho, essa migalha, eu tenho que me contentar com isso. E eu achava que era isso, os relacionamentos, que seriam dessa maneira. E a partir do momento que eu comecei a entender, a cair em mim, falar assim, não, mas não é assim, não. Não tem só essas pessoas, só esses caras na minha vida. E se eu não quebrar isso, eu vou continuar me mantendo aqui. E eu vejo que tem mulheres que se mantêm nisso há mais de 1 ano, há mais de 2 anos, há mais de 5 anos. E o outro não assume. Aí ela se pergunta, nossa, mas por que ele não assume? Porque você não está se assumindo para si mesma. Você não está se valorizando. E eu falo muito isso pro meu namorado. Eu precisei passar por muitas coisas para hoje eu conseguir ser a pessoa que eu sou. Para hoje eu conseguir ter essa postura que eu tenho no meu relacionamento, que faz com que o meu relacionamento seja saudável. Mas para hoje eu ter esse tipo de relacionamento saudável, lá atrás eu precisei dizer adeus para as migalhas afetivas. Lá atrás eu passava noites chorando no travesseiro. Madrugadas tentando ver o que ele estava fazendo e eu falava assim, não dá mais, e eu bloqueava. E sentia aquela vontade de stalkear e eu não stalkeava. Eu mandava mensagem pra minha amiga, eu conversava comigo mesma, eu falava assim, vai passar, eu sei que vai passar, as pessoas passam por isso e comigo não vai ser diferente. E eu estou aqui hoje te convidando para olhar para todo esse contexto e para todo esse cenário. Pode ser que você não esteja mais acreditando, né? Que você vai ter um relacionamento saudável. Que você vai ter aquele tipo de pessoa que tem tempo pra você. Você acha que você não vai mais encontrar? Eu estou aqui pra te falar que sim. Que provavelmente você quer alguém que tenha tempo pra você, né? Provavelmente você quer alguém que tenha interesse por você, né? Provavelmente você quer alguém que realmente queira falar com você. Porque você é interessante sim, tá? Se você não lembra, eu preciso te lembrar. Você é interessante sim. Provavelmente você quer alguém que não fique nesse joguinho, né? Sobe, volta. Provavelmente você quer alguém que te apresente para todas as pessoas. E eu lembro quando meu namorado já me falou isso uma vez. Minha vontade de sair aí gritando e te apresentando para todas as pessoas. E eu lá atrás, naquelas migalhas, ninguém queria me apresentar. Lembro várias humilhações que eu passei que eu falo, gente, não, é outra pessoa. É outra transformação e as pessoas acham que isso não é possível. E eu estou aqui para te falar, isso é possível. Eu vejo isso hoje mais ainda com as minhas alunas do MEDDI. Mas a gente precisa passar por um momento ali pra gente começar a entender e identificar alguns padrões da nossa vida. E eu acho que você não quer, né, esse tipo de pessoa. Não quer esse tipo de pessoa que vem, manda uma mensagem, no dia seguinte some. Só que para isso você precisa mudar.
Para isso, você precisa encerrar esse ciclo. E eu acho que você não quer, e eu quero agora que você se pergunte. Você quer isso? O que você quer para sua vida? Que tipo de relacionamento você quer para você? E aí hoje eu preciso te falar que você precisa ter esse diálogo consigo mesma. E eu quero que você se questione agora. O que você quer? Você quer se contentar com migalhas ou você quer um banquete? Quem gosta de migalha? São pombos, são animais. Ser humano gosta mesmo de banquete. E eu estou aqui para te fazer refletir exatamente isso. Pode ser que nesse momento você não consiga ter outra coisa, porque você só tem migalha e você só está olhando para isso. Só que eu te garanto, se você não quebrar esse ciclo, você terá migalhas pro resto da sua vida. E eu sei que pode parecer difícil, eu sei que pode parecer impossível, eu sei que você pode achar que você não vai dar conta. Então procure ajuda. Eu estou aqui para ajudar todas vocês justamente a quebrar um pouco desse padrão para vocês não se contentarem com as migalhas. Porque eu sei como é. Já chorei muito. Já me fiz de forte em vários momentos, eu achava que eu não ia dar conta. E eu jamais na minha vida pensei que eu fosse estar hoje falando com outras mulheres sobre isso. Porque eu achei que eu fosse sair desse ciclo da migalha. E é só uma coisa que a gente tem que pensar, né? Quando a gente tá muito frágil, vamos pensar no seguinte ponto do supermercado. Quando a gente vai no supermercado e a gente tá morrendo de fome. Você já foi no supermercado morrendo de fome? Você já foi ao supermercado morrendo de fome? O que você faz no supermercado quando você vai morrendo de fome? Você vai pegando tudo que você tem pela frente, né? Ai, esse chocolate aqui, ai, que delícia essa batata, ai, que delícia isso, você vai pegando. Vai pegando, sem consciência nenhuma, você vai pegando. Que agora a gente tá num momento de pandemia, mas eu até comia dentro do supermercado. Eu sei que não pode, mas eu fazia até isso. Porque eu tava com tanta fome que eu já saía comendo, já saía isso. Comia dentro do carro antes de chegar em casa. Eu tava com muita fome. Aí quando eu chegava pra almoçar, eu nem tava mais com fome. Eu já tinha me saciado com as coisas que eu comi no supermercado. E aí o que acontecia? Eu já estava saciada, mas eu não estava nutrida, porque eu acabei comendo várias porcarias. E é exatamente isso que está acontecendo com você hoje, se você está aceitando migalhas. Você está comendo, aceitando pouquíssimas coisas. Você está aceitando coisas que não são saudáveis para você. Você está se sentindo saciada a curto prazo e você não está se nutrindo a longo prazo. O que seria o se nutrir agora? É se relacionar consigo mesma, é buscar aí se amar mais, se desenvolver mais. E aí o que acontece? Você acaba se saciando, você não se nutre de verdade. E é como se essas migalhas, esses caras que estão na sua vida hoje te dando tão pouco, eles estão te saciando. E com isso você faz com que você não consiga se olhar para ter relacionamentos mais saudáveis. Principalmente as pessoas que são dependentes emocionais. As pessoas que são dependentes emocionais, que era o meu caso lá atrás, quando os meus, ex, assim, que nem eram namorados nem nada, ficantes, chegavam e me davam um pouco desse migalha, eu estava tão aqui, vazia, eu não conseguia fazer nada sozinha, eu precisava da aprovação de todas as pessoas, eu não sabia o que eu queria, o que eu não queria, eu estava totalmente perdida. Quando esse tipo de pessoa chegava, eu falava, ai, melhor assim, né? É melhor eu estar com alguém do que estar com ninguém, então vem aqui. E aí eu ficava aceitando. E aí vinha ainda que eu ficava mais alimentando aquela mensagem que não chegava, ou quando chegava eu já criava expectativa, um dia a gente vai se ver, e eu ficava naquela expectativa. Já achava que a gente era namorado, mas no dia seguinte ele não tava nem aí pra mim. E aí eu ficava me mantendo nisso. E eu quero agora, se você se identificou com isso que eu falei, eu quero que você comece a observar o padrão.
Observe o padrão de comportamento dessa pessoa. Será que é migalha ou não? Observe o padrão, porque eu tenho certeza que você vai saber da resposta. Às vezes você não quer enxergar se é uma migalha ou não. Mas se você observar o padrão e se você realmente está disposta a olhar para si, você vai percebendo que pode ser que isso seja uma migalha. E aí você vai poder escolher se você quer uma migalha ou se você quer um banquete. Eu, durante muito tempo da minha vida, fiquei aqui, abraçando a migalha. Mas a partir do momento que eu joguei fora, que eu falei, aqui não, que eu coloquei alguns limites, que eu falei, desse jeito não dá mais, que eu recebi aquela mensagem e eu queria muito responder e eu ignorava. E eu silenciava dos meus stories porque eu não queria ver o que aquela pessoa estava fazendo. De madrugada, eu chorava porque eu falava, o que será que ele tá fazendo? Eu fazia outras coisas, eu falava com as minhas amigas, eu buscava sair comigo mesma. A partir do momento que eu fui dizendo adeus pras migalhas, eu fui dizendo oi para mim mesma, fui me fortalecendo de uma maneira que aí meu namorado apareceu. Ai, Thaís, mas isso não existe. Se você continuar achando que isso não existe, que isso não é possível, você vai continuar se mantendo. Você vai continuar se sabotando e se dando desculpas. Que é melhor assim do que não ter ninguém. E algumas pessoas me perguntam, né? Nossa, Thaís, mas por que eu fico aceitando tanto? Thaís, por que eu fico me contentando com tão pouco? E aí eu vou te falar. Se a gente parar bem pra pensar, não sei como foi a sua criação, não sei como que foi a sua história de vida, mas a nossa cultura tá quebrando, muitas coisas estão sendo quebradas, tá? Mas ainda tem muito esse tabu que nós, mulheres, não fomos educadas a sermos exigentes nas nossas relações. É muito aquele tabu de mulher que exige muito, acaba ficando sozinha. Mulher que exige demais, ela acaba, não tendo ninguém, porque ninguém quer ter alguém assim. Então aí nós mulheres fomos aprendendo a aceitar qualquer coisa, porque é melhor eu ter qualquer coisa do que eu não ter nada. E aí quanto menos exigente a gente fica, menos a gente se ama. Então quanto mais exigente eu for no meu relacionamento, mais eu vou estar me amando. Olha que doido isso. Nossa sociedade, às vezes... Gente, imagina olha pro seu relacionamento lá de trás. Quanto que as mulheres eram muito submissas. Muito inferiores. E provavelmente ainda tem muitas mulheres assim. Então, agora que a gente tá quebrando um pouco, é recente ainda, se a gente for olhar por toda a história da humanidade. Então, nós mulheres, a gente não foi ensinadas a ser exigente, a gente aceitava aquilo que tinha. Tanto que lá atrás, como que eram os casamentos? Os pais escolhiam. E a mulher ia embora. Então, a gente tinha que aceitar o que tinha. E aí, se você resolvesse se separar, como que você era vista? Como as mulheres eram vistas na sociedade? Então, muitas pessoas ainda vão crescendo, muitas mulheres vão crescendo e achando, é isso que tem pra mim, é isso que eu tenho que aceitar. E não é, gente. Se você de alguma maneira acha isso, olhe pra si um pouco mais. Será que você realmente merece isso? Esse pouquinho que ele tá te dando? Não. Bora se desenvolver, bora se amar, bora se valorizar. E confesso que hoje essa aula me emociona muito, porque durante muito tempo eu fui essa pessoa. Minhas amigas aí que vão escutar essa aula depois, que estão me escutando, elas sabem. Que durante muito tempo elas falavam assim, Thaís, eu não sei o que tem na sua cabeça. E eu, de verdade, eu achava que eu não ia sair disso. Eu achava que eu ia ficar ali o tempo todo correndo atrás dele. O tempo todo me contentando. O tempo todo com uma esperança de que a gente ia namorar. E depois eu olho e falo, nossa, por que eu ia namorar com esse cara? Ele não tem nada a ver comigo. Que vergonha alheia. E a gente tem que olhar pra isso. Hoje eu olho pra minha história de vida. Eu não me arrependo, porque foi aquilo que eu tinha naquele momento.
Foram aquelas ferramentas que eu tinha naquele momento. Mas que hoje eu olho e me perdoo por isso e eu vejo o quanto esse processo me amadureceu. E que se eu não tivesse virado a chave, se eu não tivesse sofrido mais ainda, eu estaria ali da mesma forma que eu estava naquela época. Então eu estou te contando um pouco da minha história de vida pra você ver se isso está acontecendo com você e pra te mostrar que isso é possível, você sair desse ciclo. Mas você precisa querer e você precisa estar aberta pra olhar pra isso. Eu me separei faz 3 dias, pensei que fosse sofrer com isso, mas não, eu estou muito bem. Olha que ótimo. Eu vejo que muitas pessoas acham isso mesmo. Nossa, eu vou sofrer muito sem ele, sem ela. Nossa, ele é tudo na minha vida. E quando a gente começa a passar pelo processo, a gente fala, nossa, nem é tudo isso. E às vezes o relacionamento está tão desgastado que a gente, quando termina, a gente fala, nossa, tô conseguindo respirar agora. Tô conseguindo ser eu mesma agora. E sim, término de relacionamento às vezes não é fácil, às vezes é mais tranquilo, às vezes não, mas a gente tem que lidar com isso. Às vezes a gente tem que pensar também mais a longo prazo do que a curto prazo. Porque às vezes a gente precisa sofrer um pouco mesmo. Mas isso faz parte. E eu quero que hoje você comece a olhar pra você e eu quero que você se questione o que você quer da sua vida. Se você quer alimentar essas migalhas, aquela mensagem que chega de vez em quando, se você quer alimentar aquela pessoa que diz oi, diz tchau, aquela pessoa que não te assume, aquela pessoa que só te enrola, aquela pessoa que responde seus stories e depois some, aquela pessoa que nem te valoriza. Se você quer alimentar isso, ou se você quer começar a alimentar amor próprio, se você quer começar a ser exigente nos seus relacionamentos, se você quer agora ter banquetes na sua vida. Então eu te convido a pensar sobre isso, eu te convido a refletir sobre isso e eu estou aqui pra te falar. Você merece muito. Você merece um banquete enorme, cheio de coisas. Mas pra você ter esse banquete, talvez você precise passar por um processo aqui dentro de amadurecimento, aqui um processo pra você se amar, pra você se melhorar a sua autoestima, pra você realmente ter aquilo que você merece. E se você acha que isso não é possível, eu estou aqui para te falar que é, e que eu vivenciei isso na prática, e as minhas alunas do meu DDI vivenciam isso e já vivenciaram isso quando foram as minhas alunas, quando estavam fazendo na minha DDI. Certo, gente? Eu espero de verdade que essa aula tenha te ajudado de alguma maneira. Depois eu vou colocar ela para vocês reassistirem, quem quiser. E me conte depois nos comentários, quando eu postar essa aula, qual foi o seu maior aprendizado. Qual foi o seu maior insight? Qual foi, se você se identificou aí, se você vem recebendo migalhas ou se você já está preparada para receber o banquete. Lembrando que depois eu vou colocar nos stories também para vocês aí darem sugestões em relação a temas para as próximas aulas. Toda terça-feira às 19h30 e toda quinta-feira ao meio-dia. Tá bom, gente? Então é isso, um beijo para vocês. E tchau, tchau, eu vejo vocês nos stories que eu tenho respondido várias caixinhas de perguntas de vocês. Então, se você tem alguma dúvida pra me fazer, entra lá nos meus stories, ative as notificações pra você receber tudo que eu estou publicando e faça a sua pergunta que eu vou te ajudar por lá. Tchau, gente, uma ótima semana e bom final de semana.